ela é sinal, germe, instrumento, as imagens bíblicas da igreja, a relação da igreja com Cristo, como corpo de Cristo, e, concluindo o primeiro capítulo, a dimensão visível e invisível da igreja, dimensão histórica e mistérica, institucional e carismática, que poderia ser apresentada, essa última parte, como a chave de leitura para todo este primeiro capítulo. É o número 8 de Lumen Gentium, que conclui o primeiro capítulo e abre, de certa maneira, o segundo capítulo, passagem para o segundo capítulo. Em Lumen Gentium 8 se diz: a igreja, por uma não medíocre analogia, ou por uma comparação considerável, significativa, é comparada ao mistério do Verbo encarnado, pois como a natureza humana, assumida indissoluvelmente unida a ele, ao Verbo, serve ao Verbo divino como órgão vivo de salvação, igualmente a igreja é o organismo social do qual se serve o Espírito de Cristo e através do qual vivifica o universo inteiro. Portanto, o mistério da igreja é considerado dentro da história, a partir da história. Não é o mistério que fica desligado, uma visão sobrenatural, descolada da história, mas o mistério é trazido para baixo, inserido dentro da história e a partir da história. Alguns exemplos revelam essa preocupação dos bispos com a dimensão histórica, que eu estou chamando quenótico pascal do mistério da igreja. Na relação com as três pessoas da Santíssima Trindade, se faz questão de mostrar a prefiguração da igreja na história do povo de Israel. A igreja que é inaugurada depois no ministério, na morte e ressurreição de Jesus de Nazaré, do Jesus histórico. A igreja que é enviada ao mundo pela força do Espírito Santo, sendo hoje e sempre por ele sustentada. Na relação da igreja com o reino, disse que o reino tem por fundamento a pregação e o ministério de Jesus de Nazaré. E a missão da igreja deve continuar a missão de Jesus, na caridade, na humildade, na abnegação, no caminho da cruz. Até mesmo a imagem de corpo de Cristo, tão apreciada pela maioria conciliar, não é vista em sua sobrenaturalidade mística, mas em sua inserção histórica. A igreja é o sacramento de Cristo. Não é vista como, até então, na concepção tridentina, belarminiana, como sociedade perfeita, mas como sacramento histórico da salvação. E nós somos membros do corpo de Cristo, enquanto peregrinando ainda na terra, palmilhando, número 7 de Lumen Gentium, palmilhando em seus vestígios na tribulação e na perseguição, associamo-nos às suas dores como o corpo à cabeça. Assim a igreja deve comunicar Jesus Cristo, Lumen Gentium número 8, perseguido, amigo dos pobres, crucificado. A igreja vive entre sombras, manifestando a plena luz. Como Jesus Cristo foi enviado pelo Pai a evangelizar, também a igreja tem como razão essencial de sua existência o chamado à salvação de todos os sofredores. O mistério, portanto, encarnado na história. Na verdade, mais importante, porém, do que o capítulo primeiro, capítulo sobre o mistério, eu diria que é o capítulo 2 da igreja como povo de Deus. Porque o capítulo 2, que foi inserido propositadamente pela maioria conciliar, ele é colocado ali para iluminar o primeiro capítulo e para iluminar os capítulos que vão vir a seguir. Para iluminar o primeiro capítulo, exatamente porque quer mostrar
que o mistério se faz história, que o Verbo eterno encarnou-se no tempo. Sempre na esteira dessa analogia, dessa comparação com o processo da encarnação do Verbo divino, a Igreja é convidada à kênose, ao rebaixamento. Schillebeeckx usaria o termo uma eclesiologia em tom menor. A Igreja é convidada a descer de elevados patamares jurídico-eclesiológicos para o chão da história, para considerar a realidade de todo o povo de Deus, a realidade de outras comunidades eclesiais, o mundo, as filosofias, as ciências, as outras religiões. Há, portanto, em Lumen Gentium uma proposta de mudança histórica no modo de se entender e viver a Igreja. Da imagem da Igreja como sociedade perfeita, apreciada desde o Concílio de Trento em sua dimensão jurídica e institucional, para a Igreja como povo de Deus inserido na história. Padre Libani, no seu livro Concílio Vaticano II em busca de uma primeira compreensão, faz em diversos capítulos uma apresentação dessas inversões eclesiológicas, algumas delas só a título de exemplo. Da Igreja hierarquia à Igreja povo de Deus, da centralidade da Igreja para a centralidade do reino, da identificação da Igreja universal com Roma à valorização da universalidade realizada nas igrejas particulares, nas dioceses, da consciência ocidental europeia romana para uma consciência de universalidade da Igreja, da mundialidade da Igreja, de uma Igreja em conflito com o mundo para uma Igreja em diálogo com o mundo. Enfim, há diversas passagens que é preciso considerar para entender a eclesiologia do Concílio Vaticano II, essa grande intuição. Não se trata mais, portanto, de entender a Igreja em categorias funcionais, mas agora em categorias dialéticas, em categorias históricas. Começa-se a compreender a Igreja aberta, a Igreja ainda não pronta. É preciso, portanto, um alargamento de consciência, que nos convida a uma abertura de fronteiras para com o povo de Israel, para com todos os povos, com todas as religiões, com as igrejas cristãs, uma igreja peregrina, dinâmica, evolutiva, histórica. Esse processo quenótico pascal pode se verificar no decorrer de todo o capítulo 2, que é o capítulo do povo de Deus, onde se fala da igreja, da relação da igreja com o povo de Israel, em sua caminhada histórica desde Abraão até hoje, o sacerdócio comum dos fiéis e o exercício dos 3 munos do ensino, da liturgia, da animação pastoral, da igualdade fundamental de todos os fiéis, do consenso dos fiéis, da carismaticidade, hoje se diria da ministerialidade de toda a Igreja, da universalidade de todo o povo, pela qual todas as pessoas e todos os povos, de certa maneira, pertencem à Igreja de Cristo, para chegar à índole missionária da Igreja e apresentar a Igreja no mundo como sinal e instrumento do reino de Deus. Como se vê, é uma grande mudança histórica. A Igreja continua a mesma na sua essência, mas na sua configuração histórica ela se apresenta agora bastante diferente. Como o Verbo de Deus que se fez carne, assim a Igreja de Cristo deve fazer-se história. Em termos práticos, isso significa deixar cada vez mais clara a presença da Igreja no mundo, na sua profecia, no seu serviço. Trazendo para hoje, em meio ao atual pluralismo teológico, espiritual, pastoral, que oferece muitas possibilidades de se entender e fazer a ação evangelizadora, é urgente que tenhamos algo que nos oriente, uma linha a seguir, uma prioridade,
para determinar nossos sonhos e ações. Essa linha nos é dada por esse processo quenótico pascal instaurado pelo Concílio Vaticano II. Frequentemente se ouve em nossas paróquias, dioceses, a nossa igreja não tem uma linha. Eu respondo sempre, a linha foi dada pelo Concílio Vaticano II. É preciso, portanto, voltar às fontes. Assim como o Concílio Vaticano II voltou às fontes bíblicas e patrísticas da eclesiologia do primeiro milênio, hoje nós deveríamos voltar às fontes do Concílio Vaticano II. Não pode a Igreja de Jesus Cristo, sob pena de perder o sentido e a prática de comunhão, deixar-se guiar pelo esfacelamento do mundo moderno. O que hoje se percebe de devocionismos baratos, de subjetividade de muitos agentes, de setorialização da pastoral e outros fenômenos do mundo atual que estão aí a encantar muitos de nossos evangelizadores, levando-nos a uma fragmentação espiritual e pastoral, tudo isso revela um grande desvio do Concílio Vaticano II. Continuando ainda na percepção desse processo quenótico pascal do concílio, nós poderíamos percebê-lo ainda mais evidenciado na Constituição Pastoral Gaudium et Spes, na redescoberta do mundo como ambiente maior em que se desenrola o plano da ação de Deus. Se a Igreja é lugar da ação de Deus, Lumen Gentium, sacramento universal de sua salvação em favor de toda a humanidade, o mundo também é. Não como duas economias da salvação, a economia da Igreja e a economia do mundo, ou, em termos mais teológicos, a economia da redenção e a economia da criação. Porque a única história da salvação se desenvolve em dois planos, um menor e outro maior. A Igreja e o mundo. A Igreja num plano menor, o mundo num plano maior. São como que dois caminhos, não estranhos um ao outro. Dois caminhos que um mistério de entrelaçamento coloca em relação, não uma relação alternativa, ou um ou outro, como fora em tempos anteriores, em tempos passados, mas uma relação dialética e por isso fecunda. A cristandade medieval havia posto o mundo numa relação difícil diante da Igreja. Ou o mundo estava dentro da Igreja, ou sob a sua tutela, e dessa maneira a Igreja o absorvia ou o dominava, impossibilitando-lhe de se manifestar na sua dinâmica e validade própria, o mundo dentro, dominado pela Igreja, ou o mundo diante da Igreja, em oposição a ela, como lugar de pecado, e então a Igreja o condenava, impossibilitando-se a si mesma de ver a bondade radical da criação, impossibilitando-se a si mesma de ser fermento no mundo. Para Gaudium et Spes, e de certa maneira para todos os documentos conciliares, o mundo é o gênero humano, é a história da humanidade. A Igreja agora está dentro do mundo, não fora, nem ao lado, nem acima, nem contraposta ao mundo. Recupera-se aquilo que está presente nas parábolas de Jesus de Nazaré: Igreja fermento na massa, sal na comida, semente lançada na terra, pequeno rebanho. Essa nova maneira de se ver a Igreja dentro do mundo, nessa nova maneira entra a teologia dos sinais dos tempos, que são referência tanto para a valorização das realidades terrestres, como para o diálogo da Igreja com o mundo. Essa expressão evangélica, empregada pelo Papa João XXIII na convocação do concílio e depois na Passion in Terris, também por Paulo VI na encíclica Ecclesiam Suam, aparece diversas vezes na Gaudium et Spes, mas também na Presbyterorum Ordinis, na Unitatis Redintegratio,
na Apostolicam Actuositatem, na Dignitatis Humanae, ou seja, em diversos documentos do concílio, os sinais dos tempos mostram o mundo como lugar para se conhecer, o lugar que é preciso conhecer e preparar para aí lançar a semente do Evangelho. Uma igreja, portanto, atenta ao mundo, às suas mudanças, inquietações, clamores, como faz Gaudium et Spes em toda a sua grande introdução e na sua primeira parte. Com essa consciência e compromisso de ver primeiro o mundo e os seus sinais, o Concílio Vaticano II promove uma grande reviravolta na relação da Igreja com o escatológico. A Igreja toda é chamada a uma tensão escatológica, o espiritual e o temporal em relação ao escatológico. Tudo na Igreja, desde a sua origem, nos eternos desígnios do Pai, passando pela sua prefiguração na criação, sua peregrinação no mundo e, evidentemente, a sua consumação, tudo está voltado para o escatológico. A Igreja não se volta mais sobre si, sobre sua instituição, mas para frente. Ela torna-se uma igreja proléptica, uma igreja tendida para o escatológico. Todos os membros da igreja, ministros ordenados, religiosos, leigos, também o seu membro mais eminente, Maria, todos devem estar voltados para o escatológico. Todas as atividades da igreja devem estar confrontadas com a esperança que as atravessa e domina. Com essa mudança de perspectiva, não é mais a Igreja que, na pretensão de ser portadora dos valores espirituais, domina e orienta o temporal. A atração do temporal não vem da Igreja, mas do reino futuro. Vem do reino futuro, pode-se dizer, sim, através da Igreja, mas não propriamente da Igreja, muito menos da Igreja configurada institucionalmente, juridicamente. A própria Igreja, junto com o mundo, se situa agora na dinâmica do reino. O temporal, isto é, este século, este mundo, é contradistinguido do mundo futuro. Aí vem a necessidade dessa reserva escatológica, no fato de ainda ser passível das mutações da glória. O próprio ser humano que vive neste século e neste mundo não é desprezado, nem desprezível, apenas está a caminho, como a Igreja, que é sacramento da escatologia, a Igreja que também é peregrina, itinerante, feita de itinerantes.